A todos os presentes, uma boa tarde. Nosso cordial boa tarde também aos que nos assistem pela transmissão ao vivo pelos canais digitais do Grupo O Dia de Comunicação. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia da 7ª edição do Movimento Rio em Frente. É uma grande satisfação recebê-los aqui e nos conectarmos com vocês aqui para este evento, que é uma iniciativa da FEComércio RJ, realizada pelo jornal O Dia, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro por meio da inovação, competitividade, turismo, sustentabilidade, educação e cultura. Nesta tarde, teremos a satisfação de contar com a participação dos assessores da presidência da FEComércio RJ e de especialistas convidados que irão debater estratégias e ações que visam fortalecer a competitividade estadual e aprimorar o ambiente de negócios. Como nas edições anteriores, o Movimento Rio em Frente conta com painéis dedicados a temas atuais que impactam tanto a população fluminense quanto o setor produtivo. Serão abordados aqui assuntos como turismo e negócios, educação e inovação, trabalho e competitividade, ESG e sociedade, além do ambiente econômico e tributário. Estaremos juntos ao longo desta tarde, focados em soluções e estratégias que possam contribuir para um futuro melhor para o nosso Rio. E para quem não assistiu aos painéis de ontem, a programação completa está disponível nos canais digitais Facebook e YouTube do Grupo O Dia de Comunicação. Para darmos início, convido a todos para assistirmos juntos a um vídeo da FEComércio RJ. Sabe aquele troco que você gastou à toa com aquele cafezinho na esquina? Não é nada, não é nada? A FEComércio sabe bem a importância de cada real gasto com comércio de bens, serviços e turismo. Afinal, ela reúne 59 sindicatos que representam mais de 70% das atividades econômicas do Rio de Janeiro. Cada moedinha conta! Através da contribuição dos empresários, a FEComércio reinveste no fortalecimento da base do setor, focando no desenvolvimento e bem-estar dos comerciários por meio das iniciativas culturais e educativas oferecidas pelo SESC e SENAC. Tudo isso com a ajuda do seu cafezinho. Saber a importância de cada real gasto é saber que quando fortalecemos o comércio, o desenvolvimento social e econômico, fortalecemos todo o mercado. É isso que a FEComércio faz. Nossa, esse papo de café me deu uma fome. FEComércio, trabalhando por um Rio cada vez mais forte. Bem, o vídeo que acabamos de assistir demonstra claramente a força desse setor, que é o que gera mais empregos no nosso Estado. E iniciativas como a de hoje fazem parte do compromisso da FEComércio RJ com o desenvolvimento socioeconômico do Rio de Janeiro, sempre defendendo os interesses dos empresários fluminenses e criando um ambiente favorável ao crescimento. Vamos, então, sem mais delongas, dar início ao primeiro painel desta tarde sobre integridade, sustentabilidade e escuta ativa, a jornada do Sistema FEComércio RJ. Contamos com a participação no palco do responsável pela implantação do Programa de Integridade do Sistema FEComércio RJ, André Meira, o assessor responsável por temas ligados à governança, responsabilidade social, meio ambiente e escuta ativa da sociedade, Bruno Dubeux, e recebemos também a ouvidora e DPO do Sistema FEComércio RJ, Renata Brandão. E para a moderação desse instigante debate, nós contamos com a participação do jornalista George Vidor, para quem eu passo a palavra e a condução do painel. Obrigado, querida, nossa mestre de cerimônias, com quem eu já tive o prazer de trabalhar muitas vezes. Bom, boa tarde a todos, é um prazer muito grande estar de volta a esse evento. Ontem nós tivemos um dia muito profícuo, discutimos de turismo, segurança, relações do trabalho, inteligência artificial, logística, e discutindo questões não só relacionadas ao momento, né, da economia brasileira, da economia fluminense, economia carioca até, mas a gente vislumbrou futuro, né? Horizontes, discutiu propostas. Então,
eu saí daqui muito entusiasmado até com certas coisas que a gente discutiu, frutos que a gente já está começando a colher. Que a economia fluminense, gente, vocês sabem muito bem, era o patinho feio, né? A gente só discutia como é que a gente sai desse buraco, como é que a gente sai dessa situação. Hoje a gente já discute passos à frente. Isso é uma coisa muito boa. E os pontos, serão pontos positivos desse evento, que já está na 7ª edição, é a diversidade de temas que a gente tem discutido aqui, né? Como eu coloquei, falando do turismo, da segurança, da inteligência artificial, e agora a gente está falando do programa que vocês têm aqui, da FEComércio, programa de integridade. E vai ser uma conversa, como foi ontem, um bate-papo até. Eu vou começar com a Renata, que é a ouvidora da FEComércio. Podia falar um pouquinho, Renata, sobre esse programa e como você vê essa questão? Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade aqui de trazer um pouquinho do nosso dia a dia. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, olhos verdes, loura. Estou vestida com um terninho preto e com uma blusa bem colorida, que é bem a minha cara. Falando um pouco sobre a ouvidoria aqui do Sistema FEComércio, né, quando eu fui convidada a assumir essa posição, uma das coisas o que mais me incomodava assim, em assumir a posição de ouvidora era de entender que era uma posição que, de alguma forma, era muito passiva, né? E eu me coloquei o desafio, e coloquei esse desafio para a instituição e para a equipe, de sermos uma ouvidoria um pouco diferente, né? Nós não tínhamos a intenção de ficar só sentados esperando os problemas chegarem, né? E a gente ficar, como eu digo e costumo dizer, enxugando gelo para tentar remediar os problemas que chegavam para a gente. A nossa intenção era fazer uma transformação nisso que chegava para a gente e transformar isso em ações positivas. Então, no nosso dia a dia, o que a gente começou a fazer foi incentivar as relações pessoais. Hoje, a ouvidoria do Sistema FEComércio trabalha de uma forma muito mais ativa do que passiva. A gente tem projetos que levam a ouvidoria até todas as unidades do SESC-SENAC, que é um projeto chamado Ouvidoria Itinerante, que permite e aproxima todos os pontos de contato, todas as nossas unidades da ouvidoria, para que a gente consiga tornar a ouvidoria não só um elemento de remediação, mas um elemento de prevenção a irregularidades. Com essa aproximação, a gente consegue ser mais consultivo. Os problemas chegam para a gente antes deles acontecerem de fato, porque, muitas vezes, a gente pensa numa irregularidade como um ponto de chegada. E não é exatamente isso. Muitas vezes, uma irregularidade ela tem uma jornada. E, se a gente consegue, durante essa jornada, interferir, a gente está prevenindo, muitas vezes, que alguma coisa mais séria aconteça lá na frente. Então, eu tenho muito orgulho, hoje, desses projetos. Um projeto também que está saindo do forninho, que a gente brinca, né, que são os embaixadores do compliance, que serão pessoas que vão nos ajudar a disseminar a cultura da integridade por todo o Sistema FEComércio e, quiçá, para todo o Estado. A ideia aqui é falar um pouco desses projetos, enfim, e dividir aqui com os meus amigos de painel, e dividir com vocês um pouquinho desse retrato e dessa história que a gente começou a construir aqui no Sistema FEComércio. Obrigada. Obrigado, Renata. É um tema tão atual, né, tão importante para a transformação da sociedade, né, para o mundo que a gente quer construir. Então, André, você podia falar um pouquinho do como é que foi esse projeto aqui, o que é que consiste, né, essencialmente, nesse projeto de programa de integridade do Sistema FEComércio. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado a todos. Queria agradecer também o convite, participar desse evento tão importante. Também fazendo minha autodescrição, sou um homem branco, cabelos castanhos, olhos castanhos, 1,79 m. Estou vestindo um terno cinza, xadrez, gravata também cinza xadrez, meio sem graça, né? Não estou em termos de fashion aqui. E, bom, a questão do programa de integridade, eu acho que
já é uma coisa muito antiga, na verdade, um processo muito antigo, mas que no Brasil mesmo só veio a ser mais falado a partir dos eventos da Lava Jato, especialmente, né? Acho que houve um boom, inclusive, nacional a respeito disso, e principalmente da lei anticorrupção, que é uma consequência, inclusive, de toda da operação. A partir da lei anticorrupção, as empresas ficaram preocupadas com essa situação, porque essa lei trouxe alguns aspectos, algumas sanções pesadíssimas. A responsabilidade objetiva da empresa, o que é isso? Se por acaso qualquer colaborador de uma determinada empresa for pego no ato de corrupção, ainda que o board, a alta direção, não tenha conhecimento nem incentivado, essa empresa sofrerá sanções pesadíssimas. Chega ao extremo, em alguns casos, que são raríssimos, na verdade não aconteceu no Brasil, e até da dissolução da atividade empresarial da empresa. E afora de múltiplas sanções que são realmente muito pesadas. A partir daí, houve realmente uma preocupação com isso. Aqui no Sistema FEComércio, nós chegamos praticamente com a chegada também da atual gestão, do presidente Queiroz, que trouxe essa preocupação. Eu me lembro bem na primeira reunião, que ele queria realmente fazer o seguinte: cheguei aqui e eu preciso implantar um programa de integridade aqui, dado que um passado mais complicado que nós tivemos, e precisamos estabelecer uma cultura de integridade. E aqui nós queremos não um programa para inglês ver. Isso ele, na primeira reunião, falou, é um programa de verdade. E aí nós tivemos toda essa missão de tentar implantar, e está implantado, um programa de integridade que, obviamente, ele precisa ser amadurecido. E aí nós temos, é conhecido, alguns pilares, algumas questões todas. Isso, qualquer empresa que queira implantar um programa de integridade tem que passar por isso, que basicamente aqueles pilares como o comprometimento da alta direção, e nós tínhamos aqui do presidente, dos diretores regionais, que é fundamental, inclusive eu considero que não é nem seja um pilar, eu sempre coloco nas minhas descrições que isso é uma base, onde será edificado mesmo o edifício, né, do programa de integridade, porque não adianta, não é só um pilar, na verdade é a base, porque não adianta você gastar milhões num programa de integridade, ter código de conduta, um canal de denúncia, né, uma ouvidoria forte, robusta, mas não há o apoio ou o apoio da alta direção. Então, para mim, é o primeiro pilar. E, a partir daí, segue-se com os outros que foram implantados. Nós fizemos a revisão do Código de Conduta Ética aqui, que foi um código de conduta antigo. Parecia até um código civil, para você ter ideia, código penal, tão jurídico que era. Nós transformamos num código mais acessível. Obviamente, ele não é perfeito, ele sempre passa por uma revisão, como todo programa de integridade, que é um processo de PDCA, ou seja, você faz um processo, você implanta, ajusta, planta, testa, faz uma avaliação e ajusta, e faz isso novamente toda vez. Então, além disso, nós temos a questão de uma gestão de risco, que é outro elemento principal, e aí eu coloco uma questão, viu, Jorge, que a maior dificuldade, aí eu coloco até meus colegas que são profissionais da área de compliance, a gente sempre tem a dificuldade de essa área de compliance ser um pouco mal vista. Algumas áreas de venda entendem o seguinte: é a área de empata-venda. Não. Na realidade, um programa de integridade, se bem implantado, bem feito, ele traz elementos tão interessantes, conhecimento para a própria gestão, e faz uma questão bem importante, que é o diferencial. As empresas hoje que possuem um programa de integridade têm um diferencial no mercado que a destacam. E, em determinadas situações, ela consegue, por exemplo, fechar um contrato porque tem um programa de integridade. Acho que todas as empresas hoje, a maioria das empresas, já receberam um questionário. Antes de ser contratada, receberam um questionário. Por favor, preencha esse questionário aqui. O que é esse questionário que algumas outras empresas desejam? É um questionário para identificar, você que a gente chama de due diligence, que é uma verificação prévia, que antes de eu contratar você, eu quero saber o que você tem, quem é você, o que é que você tem. Ele, obviamente, faz uma pesquisa sobre você, sobre seus sócios. Será que o seu sócio está envolvido em algum programa ilícito que possa reverberar no futuro até a minha imagem, minha reputação? Isso são os elementos hoje importantes e que também, o que eu gostaria até de falar, que, né, Bruno conhece muito bem, a questão de uma lenda urbana que o pessoal pensa, e aqui um programa de integridade é caro, que é só para grandes empresas. É verdade, as multinacionais são as primeiras que fazem esse tipo de programa por conta da exigência do mercado europeu e norte-americano, que exige um programa de integridade robusto. Aqui, por exemplo, começou com a lei anticorrupção, como eu falei, começou a estabelecer, orientar que haja um programa de integridade, porque caso ocorra uma situação como um ato de corrupção de um agente público, você, tendo um programa robusto, sua pena é muito reduzida.
Eu até critico a lei ou o decreto regulamentador que poderia reduzir mais, talvez até isentar mesmo, porque a empresa que foi pega sem ter essa noção de um ato ilícito cometido por um colaborador seu na ponta, às vezes até um terceirizado. Você imagina, você contrata uma empresa para obter uma licença no poder público e você está com pressa. Você precisa agilizar. Você pressiona o seu, até sem querer, o gerente lá que vai pressionar esse colaborador, que tem que sair, essa certidão tem que sair logo, essa licença tem que sair logo. Aí o cara dá o agrado conhecido, né, ao agente público e sai a licença. Se isso for descoberto, é um grande problema para a empresa. Às vezes, o que nem precisava, às vezes ela sairia em 15 dias, mas não posso aguardar 15 dias. Não tem problema. Isso causa um grande problema, a direção não sabia. Isso pode causar um grande problema. Então, são questões que a gente coloca hoje, e aí é o papel da FEComércio, além de implantar em si, obviamente, um programa de integridade robusto, claro, está em evolução, ele também ser um farol, uma orientação para as empresas, especialmente do setor do comércio, né, de comércio de bens, serviços e turismo. E isso está sendo feito com essa gestão também, que nós temos alguns programas, vai desenvolver alguns programas no sentido de incentivar as empresas dessa área, especialmente as pequenas e médias empresas, com uma parceria do SEBRAE, para desenvolver isso, que é outro lema, né? Não é caro, as pequenas empresas também podem, o programa de integridade não é para coisa de empresa grande ou média, do multinacional. Claro, repito, elas iniciaram com a exigência do mercado, mas ela também pode ser ensinada até num pequeno e média empresa. Isso tem um incentivo muito grande. E qual é o incentivo principal? É o que eu falei no início, um diferencial do mercado. Hoje, né, Bruno, que é procurador do Estado do Rio de Janeiro, ele sabe que, dependendo do valor, se você quer participar de uma licitação e ser contratado pelo Estado, você tem que ter um programa de integridade. Isso são formas de você ter um diferencial no mercado e poder realmente ter um destaque e conseguir vendas. Então, ser um empate à venda. Então, são coisas que a gente enfrenta uma dificuldade, é natural, mas, por exemplo, aqui no sistema FEComércio, encontramos dificuldades, porque, eu repito, é absolutamente natural, mas nós tivemos um suporte muito forte da alta direção, principalmente na pessoa do presidente Queiroz, que nos auxiliou muito, e nós estamos fazendo nesse sentido para poder aperfeiçoar ainda mais o programa de integridade aqui. Acho que não dá para colocar, mas e um dos pilares do programa de integridade é até sobre capitaneada pela nossa colega Renata, que é o canal de denúncia, que é outro elemento fundamental, que a gente nem usa o canal de denúncia, o termo não é denúncia, é o canal ético, né, onde as pessoas podem fazer relatos de questões, tirar dúvidas, né, e não existe aquela, às vezes o pessoal pensa, isso é uma questão muito punitivista, eu quero perseguir algum colaborador. Não, a gente quer criar um ambiente seguro, uma cultura de integridade, e isso se faz também com o processo de detecção, seja de controles internos, que tem que ser desenvolvido, seja por um canal, por exemplo, um canal de denúncia, uma ouvidoria forte, que nós temos aqui, é um exemplar, inclusive, e é um pilar importantíssimo no programa de integridade. Acho que, em linhas gerais, era mais ou menos isso, Jorge. Eu não quero passar muito tempo aqui, senão tiro até o tempo dos colegas do Bruno, mas eu acho que é mais ou menos isso a ideia. A implantação do programa de integridade existe aqui no sistema FEComércio, não foi fácil, como não é em qualquer empresa, mas ele é um fundamental para que seja feito em todas as empresas, e acho que isso que a gente precisa, no Brasil, inclusive, a gente precisa mudar a cultura brasileira, de uma certa forma, reforçar esse espírito mais de honestidade, de ética, e dentro do ambiente mesmo corporativo e também de ambiente de trabalho. Muito bom. Bruno. Bom, boa tarde a todos e todas. Uma alegria estar aqui mais uma vez. Agradecer o convite do Sistema FEComércio, do Grupo Dia. Estar aqui com meus colegas, grandes parceiros dessa jornada. Jorge, um prazer. Fazendo minha autodescrição, eu sou um homem branco, um pouquinho moreno de praia. Estou usando um terno azul marinho, uma camisa social branca e uma gravata vermelha. Eu sou procurador do Estado do Rio de Janeiro, servidor público do Estado do Rio de Janeiro, há mais de 21 anos. E, no último ano, assumi o cargo de assessor da presidência para assuntos relacionados a esse tema que está na ordem do dia, que é a chamada Agenda ASG, que é, basicamente, uma sistematização de uma preocupação em defesa do meio ambiente, desenvolvimento social e melhoria de práticas de governança. Os meus colegas já falaram um pouquinho do G, dessa tríade, no aspecto da governança,
e eu vou me ater aqui a esses dois pilares do ambiental e do social, para dizer que eu venho do Estado do Rio de Janeiro e eu, procurador do Estado, exerci o cargo de procurador-geral recentemente, e adotei na minha gestão uma gestão baseada nesses três pilares, no ambiental, no social e na governança, dentro da Procuradoria, numa instituição que tem, basicamente, quase 3 mil pessoas na sua comunidade interna. E lá eu achava que o Estado do Rio de Janeiro era o grande ator dessa agenda, e quando eu vim para cá eu fiquei assustado com o tamanho da potência da FEComércio, do sistema FEComércio, em relação a ser um agente catalisador e transformador da nossa economia e do nosso Estado, propriamente. A FEComércio tem se colocado como grande parceira do Estado, é verdade, e nessa pauta, tanto na pauta ambiental quanto na pauta social, quando a gente olha para a governança, tanto que essa agenda ASG ela é muito chamada de nova governança, né? É uma governança que se preocupa com a ética, o pilar da ética, o pilar da sustentabilidade ambiental e social, e também o pilar importantíssimo, que é o da participação cidadã. Você dá voz e vez às pessoas para se manifestarem, tanto no canal de denúncias, no canal de relatos, não precisa ser sempre uma denúncia com aspecto punitivista. A gente tem na ordem do dia um assunto que é de extrema importância, que é o assunto da saúde mental, que também está integrado nessa pauta. Saúde mental hoje está rivalizando com os problemas cardíacos da década de 90. Eu diria que o burnout é hoje o que a cirurgia de ponte de safena significaram na década de 90. As pessoas estão morrendo mais de problemas derivados da saúde mental do que propriamente de saúde física. Então, a preocupação dessa agenda toda, e eu costumo dizer, inclusive aqui dentro, no nosso comitê, a FEComércio tem um comitê ASG vinculado à presidência, o presidente é o presidente Queiroz, que tem liderado bravamente, de uma forma brilhante, esse processo. Lá nesse ambiente todo, a gente tem chegado a uma conclusão de que a agenda ASG, tem muita gente que torce o nariz para ela, porque é uma agenda que traz muito custo, é uma agenda que retarda o progresso, mas, na verdade, na minha visão, ela é uma agenda que permite um olhar para as pessoas. Então, ela funciona, e a gente tem visto aqui nos nossos prêmios e competições internas a respeito desse tema, que ela é, na verdade, um grande instrumento de gestão de pessoas. Porque é completamente diferente quando você propõe, numa tentativa de convencer todos os atores de que a gente tem que reciclar um produto, porque ele pode ter outras finalidades, a gente tem que combater a poluição. É completamente diferente quando você fala, olha, a FEComércio assinou um pacto global da ONU. A FEComércio é signatária do Pacto Global da ONU, que é um pacto mundial com instituições do mundo inteiro que estão buscando salvar o planeta. E a sua contribuição pode ser determinante nesse processo. Então, quando a gente vê as máquinas de reciclagem ali fora, os funcionários chegam aqui, os colaboradores chegam aqui e falam, pô, a minha instituição está tentando salvar o planeta. Acho que tem um potencial de engajar e de influenciar no comportamento das pessoas muito grande. E quando você pega uma instituição dessa, que, como a gente viu no vídeo, que corresponde que atende, né, sindicatos que correspondem a 70% da economia do Estado do Rio de Janeiro, potencial de transformação em termos de ética, de sustentabilidade e de progresso socioambiental, é extremamente vantajoso você estar nesse ambiente. Então, eu estou muito grato de estar aqui trabalhando nesse projeto, que ele envolve diversas casas do sistema FEComércio, são 5 casas, são 5 CNPJs diferentes. A FEComércio é como se fosse uma holding dessa estrutura. E repito, é um potencial enorme para influenciar nesse comportamento ético, que é o que a gente precisa. O Renata e André falaram muito em transformação cultural. E é óbvio que o envolvimento da alta liderança é fundamental,
Não adianta ele jogar o objetivo e esperar que ele vá se desencadear sozinho. Não é disso que se trata. Mas a gente tem nessas estruturas inúmeras lideranças, que são tão importantes quanto o envolvimento da alta liderança. Mas, no final do dia, são as pessoas que não são os líderes, são os liderados que vão fazer o negócio acontecer. Então, se fala muito do top from the down, turn from the top, mas o chão da fábrica é fundamental para essa transformação cultural. Então, na verdade, se trata de pessoas. Só as pessoas vão poder salvar o planeta. Não vai ser a inteligência artificial, do qual eu sou fã e usuário, mas são as pessoas que vão conseguir promover uma sociedade mais justa, mais inclusiva e socialmente e sustentável do ponto de vista ambiental. Muito bom, gente. Olha, só a gente está discutindo isso aqui, está falando disso, já é um avanço, né? O Brasil, historicamente, né, desde os tempos da colônia, criou uma visão distorcida das coisas, somente do mundo dos negócios. Você tem que fazer as coisas sempre com jeitinho, sempre cria dificuldade para vender facilidade, aquelas coisas que a gente sempre ouviu, né? E o fato também da gente ter uma economia com um grau de informalidade muito alta, meio que permeia essa possibilidade de andar. Tem coisas que mal que vem para o bem, né? A questão da Lava Jato acabou trazendo isso para a agenda da sociedade de uma maneira que a gente começou a ter que enfrentar, e não só no poder político, né? Mesmo instituições como essa aqui, muito representativa, que tem uma capilaridade muito grande, que tem sob a sua égide um trabalho social fantástico, né? SENAC, SESC, de longa tradição, desde os anos 50. Enfim, isso é uma coisa... Eu sei que é um processo, né? É uma coisa cultural, como a gente falou aqui, mas que é fantástico a gente estar discutindo isso aqui num programa Rio em Frente, né? E o Rio de Janeiro, especialmente, sofreu muito nessa questão da Lava Jato, do tudo que aconteceu, né? Vários governadores foram presos, né? Empresários, essas coisas todas. Agora, no caso das empresas, um processo começou com a questão da governança, muito voltada também para a abertura dos mercados, né? Mercados de capitais, a necessidade de ter governança. Você tem que atrair investidores de fora, você tem que ter uma governança, né? Como é que o cara que não é dono, não participa da empresa diretamente, vai botar dinheiro ali? Ele precisa saber aonde ele está pisando, né? Agora, vou até dar um depoimento pessoal meu. Hoje em dia, uma parte de contratos que eu tenho que assinar profissionalmente, quase todos têm cláusulas de integridade, quase todos. E até muito firme, e de parte a parte. Sim. Quer dizer, exigências para mim, mas também para aquele que está contratando o meu serviço, ele também se compromete. E isso te permite a fazer trabalhos até que você, talvez, antes dissesse, poxa, será que eu estou pisando num terreno minado, né? E isso também te protege, né? Isso acho que é muito importante. Eu queria ver na Renata, porque o tal do canal de denúncia é muito assustador no início, né? Ele quase sempre tem empresas especializadas nisso para você não manter a sua privacidade, quer dizer, você fazer a denúncia, digamos assim, e ser preservado, mas assusta um pouco no início, porque a pessoa vai usar isso negativamente para prejudicar um colega, para botar suas questões pessoais, simpatias, etc, etc. Então, Renata, como é que a gente resolve isso? Como é que você peneira essas questões e como é que você faz com que as pessoas usem esse tipo de instrumento, de ferramenta, de mais forma positiva, né? Como é que é isso?
Primeiro que o nosso canal de denúncia, a gente já não chama de canal de denúncia, porque a gente acha exatamente a mesma coisa que você, que dá uma paralisada, né? Parece uma coisa assustadora. Eu digo que hoje eu almoço sozinha, ninguém quer almoçar com a ouvidora, né? Acontece. Mas a gente se cercou de algumas, né, de alguns ferramentais para a gente se sentir mais confortável e dar esse conforto também para os nossos colaboradores e sociedade, que também pode usar o canal. O canal ele não é exclusivo, não é interno, é externo também. Então, ele é um canal que é contratado terceiro, ele não fica aqui dentro da nossa estrutura. Ele dá a possibilidade das manifestações serem feitas de forma anônima, então a pessoa não precisa se identificar necessariamente para trazer uma questão. E isso já de cara ajuda, porque protege a identidade de quem vem trazer uma irregularidade, né, que não queira, né, necessariamente se mostrar. Mas eu acho que o grande pulo do gato está na construção diária de pequenas doses de capacitação, de informação que a gente acaba fornecendo para todo colaborador, né? Eu disse anteriormente que a gente não é uma ouvidoria passiva, a gente é uma ouvidoria ativa, no sentido de transformar as reclamações e transformar as denúncias ou as irregularidades que a gente encontra, os grandes motivadores das questões que a gente encontra internamente, em projetos de melhoria, planos de ação de melhoria. E, com isso, a gente vai ganhando credibilidade. As pessoas, às vezes, não necessariamente sabem que aquela denúncia que ela fez, se teve uma punição, se não teve uma punição, porque não nos cabe dar esse retorno. Mas a gente, necessariamente, promove vários planos de ação onde todos os colaboradores estão envolvidos. Então, as pessoas percebem, nossa, criaram um plano de contingência para as questões dos restaurantes, dos hotéis ou das escolas. E as pessoas começam a perceber essas melhorias acontecendo no dia a dia. E, com isso, você vai, necessariamente, criando uma credibilidade para o canal e tornando isso uma coisa que já é natural. As pessoas não têm mais... No início tinha, assim, né? No início a gente até percebia, até pelo número de manifestações que chegavam, que era um negócio meio, né, devagarzinho. Só que a gente foi crescendo e a gente continua crescendo em número de manifestações, e não necessariamente só de manifestações de irregularidades. A gente tem recebido muito, e isso é uma grande alegria para a gente, quando a gente recebe sugestões de melhoria, dúvidas a respeito, olha, eu estou aqui com uma questão, não sei se isso é certo ou se é errado, você me ajuda a desvendar? E de forma anônima, então a pessoa não se fragiliza ao trazer uma questão para a ouvidoria. E isso tem sido uma relação de confiança mesmo, relação de confiança da sociedade e dos colaboradores com a ouvidoria, e nós, em contrapartida, do contrário também, porque a gente percebe que as pessoas querem fazer o certo. As pessoas não saem, acordam e falam assim, hoje eu vou fazer o errado, vou fazer o mal feito. Não. Existe uma vontade de fazer e acertar. E eu acho que é nisso que a gente se agarra e fazemos esse canal ser construído pouco a pouco junto do programa de integridade. A gente tem manifestações, sim, de pessoas mal intencionadas, mas a gente também foi muito bem treinado no sentido de identificar essas coisas, identificar quando há uma tentativa de prejuízo de uma pessoa, e a gente não cai nessa cilada. O que a gente pede sempre é que as pessoas, e isso é capacitação, capacitação, capacitação. E a ouvidoria itinerante é um grande parceiro da gente, porque a gente vai até as unidades e fala isso para as pessoas. Olha, você quer levar uma manifestação para o canal, ela precisa de evidências, ela precisa de materialidade. Não é um canal de desabafo, né? Eu chego lá, eu não gosto do meu gestor, o meu feedback não foi bom. Não. Primeiro de tudo, a gente divide o que são ações de gestão e divide o que são ações realmente pertinentes ao canal. E, a partir daí, tem toda uma verificação, né? Existe uma autoria, existe materialidade, existe documentos, existem outros elementos que vão fazer essa apuração ser, no final, conclusivas. Então, a gente tem todo esse cuidado com as pessoas, e cuidado com a identidade das pessoas, cuidado com as testemunhas que participam de algum processo apurativo que a gente faça. É um cuidado enorme que a gente tem de proteger as pessoas. E o canal é para isso, é para proteger o colaborador, proteger as nossas assinaturas, proteger os nossos CPFs e o nosso CNPJ. Muito bom, Jorge. Diga. Se me permita, um complemento apenas na fala de Renata, é que também nos canais de relatos, né, os canais que permitam recebimento desses relatos, há uma cláusula que é fundamental, que é a não retaliação.
Então, aqueles colaboradores ou denunciantes, as pessoas vão fazer um relato que o façam de boa fé, ainda que não se comprove que seja verdade aquilo, né, que foi dito, foi denunciado, por N razões, porque não se configura mesmo a ilicitude ou irregularidade, seja porque não tem elemento suficiente, ela tem uma garantia que ela não será perseguida, retalhada por ter feito aquela denúncia, aquele relato. Então, outra cláusula também, além do anonimato, além do sigilo, de ser uma empresa de fora da estrutura, e essa busca ativa, esse crescimento que houve com a atuação muito proativa da ouvidoria, esse é um elemento essencial também dentro dos canais éticos ou desses canais de relatos. O Bruno falou um pouco da experiência dele na própria Procuradoria em relação a essa questão, né, e a justiça fundamental, né, nesse processo. Mas eu queria que você falasse um pouco no meio empresarial, da tua experiência hoje, a partir da FEComércio, o envolvimento dos RHs, de maneira geral, das empresas em relação a isso. Como é que tem sido a tua experiência? Isso aqui está indo muito bem no sistema FEComércio e nas empresas. Chega? Bom, o que a gente percebe é que, como eu falei, houve um boom realmente com a Lava Jato. As pessoas, os empresários, com a Lava Jato, se preocuparam muito com isso. E hoje, agora até eu estou mais se preocupando com a questão até da agenda, né, do 2030 da ONU, aí vem uma questão mais de sustentabilidade, que incorpora o G, que é basicamente um nível de governança maior, que vem o programa de integridade. Mas realmente, e eu coloco minha experiência, inclusive com as conversas, faço parte do Instituto Compliance Rio, aqui do IC Rio, aqui no Rio de Janeiro, que é um instituto sem fins lucrativos, criado para discutir isso, e eu tenho colegas de todos os setores aqui do comércio, indústria do Estado do Rio de Janeiro, e a gente discute muito isso. E a gente se percebe, primeiro, como eu falei no início, as grandes empresas, até por exigências de mercado, já possuem e fica mais fácil, né? Algumas, por exemplo, quem é listada no novo mercado da B3, nas bolsas de valores, exige, é uma condição sine qua non. E a gente sabe que os novos mercados são empresas que estão altamente valorizadas, então é quase com o filé das empresas que estão lançadas na Bolsa, e é uma exigência ter um programa de integridade. Outras empresas, às vezes, dependendo do setor, é mais complexo. E aí vem essas questões de incentivo. E eu repito, implantar um programa de integridade não é fácil em nenhum lugar do mundo. Porque qual é o objetivo principal de um programa de integridade? É alterar a cultura. E mudar a cultura não é fácil. Você vai implantar, você vai encontrar resistência, você vai encontrar, que é absolutamente natural, você vai mudar alguns procedimentos, você tem que fazer um diagnóstico, fazer uma avaliação prévia da entidade, encontrar gaps, mudar processos, incorporar alguns processos, algumas vezes vai ficar um pouco mais burocrático, outras não, mas visando a proteção da própria empresa e das pessoas, os CPFs também. Você vai ter que instituir políticas internas, né, política de brinde, presentes. Aqui existe uma cultura nacional, faço aquela cesta de final de ano, Natal. Será que é bom, ruim? Será que é ético receber? Em algumas situações sim, outras não. Então, é importante que a empresa seja transparente com os seus colaboradores e com seus parceiros de negócio, dessas situações todas que ele admite e assume. E fazer treinamento, comunicação interna, não é fácil. No Rio de Janeiro, o que a gente percebe é que, até como você bem destacou, a Lava Jato teve um impacto muito grande na economia fluminense. E a partir disso, as próprias empresas que persistiram, né, e ainda existem, né, depois da Lava Jato, que eram alvos, pode ter trocado de nome, mas existe, elas hoje têm um programa de integridade de altíssimo nível, até porque são fiscalizadas pelo governo americano, pelo DOJ. Então, o Departamento de Justiça norte-americano. Eles têm uma mudança de comportamento muito grande, e isso tende a refletir com o tempo nas outras empresas, na própria cadeia. Como eu falei, por exemplo, eu tenho um contrato, meu escritório de advocacia tem contratos com empresas grandes, dessas, inclusive, que já foram alvo da Lava Jato, que todo ano nós estamos respondendo questionário de due diligence. Toda hora elas perguntam sobre o programa de integridade, verificam se o sócio, por exemplo, for envolvido em algum problema ilícito, até mídias negativas, saiu numa reportagem no Dia, no Globo, um jornal qualquer, e com uma notícia lá, o sócio, mesmo de natureza moral. A gente sabe aquele exemplo do caso do Coldplay, né, que saiu no telão,
houve um reflexo disso para a empresa. Atingiu-se, as pessoas descobriram. Esse CEO de uma empresa X e houve um reflexo. Então, as pessoas hoje procuram estabelecer. Nós tivemos vários casos. Vamos lembrar as empresas vinícolas lá do Rio Grande do Sul, que foram detectados, não as empresas, mas seus fornecedores estavam empregando uma mão de obra análoga a escravo. E isso teve um reflexo. A queda de vendas, valor de mercado, prejuízos. Então, aos poucos, há uma preocupação com a questão da integridade. E, não, às vezes, a gente percebe que não é nem pela questão de ser mais ético, ainda que o primeiro momento seja de preservação da empresa e evitar prejuízos futuros. Mas, aos poucos, está mudando. Acredito que eu percebo que as pessoas estão sendo orientadas nesse sentido de buscar o comportamento ético, buscar a licitude, a regularidade, reduzir meus riscos. E aí, em tudo. É risco fiscal, porque a gente sabe que uma irregularidade fiscal é uma multa pesadíssima da Receita Federal, do fisco estadual, né? Questões éticas de corrupção, questões, inclusive, que nós temos hoje um reverbério, inclusive com redes sociais, é muito importante, de assédio moral, assédio sexual. São temas que tocam o programa Integridade e que, caso sejam tratados, e até como a Renata até destacou, detectado de forma antecipada, você evita um prejuízo futuro e consegue remediar de forma proativa. Então, você cria um ambiente dentro da sua empresa mais interessante, mais produtivo para os seus empregados. Se a sua empresa diminui turnover, né? A gente tem vários elementos, mesmo índices, que mostram que a implantação do programa de integridade, apesar de constituir um custo, eu já falei, não precisa ser caro. Só fazer, tem coisas que pode fazer, a micro, pequena empresa pode fazer, coisas simples, mas pode, de acordo com o seu tamanho, de acordo com sua atividade, programa de integridade, e isso tem um reflexo na empresa, que vai ter um reflexo na sociedade, e a ideia é que ele reverbere e se autoalimente. Então, a ideia é que a gente tenta fazer isso. Eu penso, e aí nós estamos falando de Rio, movimento Rio em Frente, o Rio sofreu muito, mas há um movimento de mudança. E a FEComércio é um dos faróis, como eu disse, nesse sentido, que ele está incentivando as empresas do setor de comércio, turismo, prestadores de serviços, a caminharem junto nesse caminho, nessa trilha da ética e da integridade, que eu acho que é o que o Rio precisa. Eu acho que aliás, o Brasil precisa, o mundo precisa, que não é exclusividade do Brasil, não. Mas a gente, especialmente aqui no Rio de Janeiro, a gente precisa realmente trabalhar um pouco mais isso. A gente é muito vitrine, né? É uma coisa histórica até. Pessoas querem saber o que está acontecendo ali no Rio de Janeiro, né? Está lá no Manaus, mas quer saber o que está acontecendo na linha vermelha, né? Tem tiroteio na linha vermelha. Agora, uma curiosidade, Bruno, como é que a gente recruta uma profissional como a Renata para essa função? Da onde a gente... Estou passando isso porque muita gente está ouvindo, está querendo botar o seu programa de integridade. Onde a gente vai buscar esse tipo de profissional? Essa é uma pergunta do milhão. Achar uma profissional como a Renata já é difícil. Disponível no mercado, mais ainda. Mas ela estava conversando com a gente nos bastidores, a formação dela é engenharia. Foi descobrir... Engenharia mecânica. Lá na frente, que era... Vamos na faculdade de engenharia, então, né? Mas eu acho que, pegando um gancho de tudo que a gente está falando aqui, o grande aspecto de mudança dessa cultura, desse pacto pela honestidade, pela integridade, que o Rio de Janeiro tanto precisa, o Brasil de modo geral, mas o Rio de Janeiro especialmente por ser vitrine, eu acho que é um pacto pela educação. E às vezes parece um pouco retórica isso, mas não é a educação básica da população, óbvio que isso também é importante, mas é a educação em torno desses temas todos, uma espécie de letramento, que é um dos papéis que a FEComércio vem desempenhando, tanto no SESC como no SENAC, uma trilha de aprendizagem para os seus colaboradores, mostrando o que é a preocupação com o meio ambiente, o que é a preocupação com o social, com a melhoria das práticas de governança. No mundo de hoje, a gente não pode mais admitir, para dar um exemplo muito claro e palpável, a gente não admite certas piadas mais hoje em dia, nas nossas rodas de conversa, nos almoços de domingo, nos grupos de WhatsApp. Tem certas piadas que são inapropriadas. Eu me lembro dos programas humorísticos que eu assistia quando era garoto, se passassem hoje na televisão, ia todo mundo preso. Então, a sociedade vem se educando em relação a esses temas.
E no ambiente corporativo isso não é diferente. Você tem que ensinar que você não pode comprar um produto sem nota fiscal, que você tem que ter um programa um fluxo de pagamento com etapas, que o seu funcionário que está eventualmente com algum problema psicológico, você não pode cobrar ele efusivamente na frente de todo mundo, e com risco de expor e piorar o quadro de saúde mental dele. Você tem que ensinar certas condutas em relação a assédio moral, assédio sexual, a racismo, a injúria racial. Então, há um déficit de educação nessa agenda de sustentabilidade socioambiental que é enorme. E a FEComércio tem buscado desempenhar, ocupar esse espaço através dessa trilha de aprendizagem que eu me referi, através das cartilhas ASG. No site da FEComércio você consegue ter acesso a uma cartilha em relação ao pilar ambiental, ao pilar social, ao pilar de governança. Tem o nosso videocast, que estreiei como âncora de um videocast. Tive o prazer de entrevistar os 2 colegas e amigos aqui. O videocast está na agenda, produzido pelo Sistema FEComércio, em que a gente tenta desmistificar essa história de que a agenda ESG é uma agenda só para grandes corporações, para grandes empresas, e que ela pode, sim, ser usada nos pequenos negócios, inclusive nas nossas residências. Você pode ser uma residência ASG, tá? É um programa para a FEComércio, né? Transforme sua casa num case ASG, que é você ter na sua casa uma preocupação em separar o lixo, em ensinar para os seus filhos o consumo correto de água, o consumo correto de luz, ensinar corretamente que você não pode comprar produto sem nota, que você não compra produto falsificado, que você não compra no cambista, você compra na bilheteria. Isso tudo faz parte de um processo de educação e de transformação cultural. E a gente tem que ter pessoas e instituições e corporações que liderem esse processo. E eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, né? É o Sistema FEComércio, com a realização do Grupo Dia, tentando serem atores e professores desse letramento socioambiental e de governança que a gente tanto precisa. É uma coisa muito positiva, né? Quer dizer, você mudar a sua postura em relação ao seu modo de ser. Eu tinha um problema sério, eu sou meio petropolitano, assim, eu passo parte da minha vida lá na Serra. E, numa época, eu só chegava lá fim de semana. E uma das coisas que, culturalmente, lá era queimar o lixo, né? Porque tinha um problema de coleta deficiente e tal, as pessoas queimavam o lixo e eu proibi isso terminantemente lá. E o meu caseiro, que era um senhor, já dizia, nós somos o bobo da região, porque quando o senhor não está aqui, todo mundo aqui em volta queima, e eu não queimo, ele se considerava o bobo da região. Hoje ninguém queima o lixo lá, ninguém, absolutamente ninguém. Claro que melhorou também o sistema de coleta, é uma região, não é rural, mas também não é um centro urbano, a parte urbana do município. Ninguém queima, quer dizer, então a gente tem que ser um pouco persistente nessas coisas, né? E para colher o resultado, e todo mundo vai sair ganhando no final, né? Eu acho que nessa agenda a gente tem que perder a vergonha e o medo de ser o chato e ser o bobo. Ser o chato do compliance, da integridade, e o bobo que se preocupa com o meio ambiente. Isso. A FEComércio, só para perder o gancho, a oportunidade, a FEComércio tem 2 competições que são importantíssimas, que eu acho que amarram tudo isso que a gente está falando aqui. O primeiro é o desafio ASG, que é o desafio promovido para incentivar todas as unidades do sistema em torno desses temas, que a premiação é feita aqui nesse auditório, e também o prêmio Visão Consciente, que é o reconhecimento do sistema FEComércio daquelas empresas que são tidas como atores importantes, com cases importantes em torno dessa temática. Então, são duas ações importantes da FEComércio que envolvem também, como eu disse, o aspecto do letramento, que é você chamar a atenção para os bons exemplos, premiá-los e reconhecê-los. O mundo também anda em reformas e contra-reformas. A gente sente
quando a gente, às vezes, avança muito, principalmente nessa transformação cultural, né? Vem sempre um movimento contra-reformista, né? De você recuar. Agora eu sinto assim, uma pressão anti-woke, né? Que estão falando. Como é que vocês estão vendo isso? A contra-reforma tem alguma... Sentem isso na pele, não? Eu acho que, tomando a palavra, por favor, todo o processo de mudança, e aí acho que desde pequenininha até agora, o que eu percebo todo processo de mudança ele é um bambu, né? A gente parte para algumas ações e radicaliza, daqui a pouco vem as contra-reações, só que isso, ao longo do tempo, ele vai se equilibrando, né? Antes você era o bobo, agora todo mundo seguiu a sua atitude de não queimar o lixo. E isso encontra um lugar de equilíbrio, mas todo o processo de mudança, ele, em algum momento, ele extrapola um pouquinho e depois ele retorna um pouquinho. E todo o processo educativo, inclusive, né, acho que todos aqui somos pais ou mães, a grande maioria, você fala para a criança 79 vezes, tem que escovar o dente. Um dia, ela vai lá e escova o dente. Então, é um pouco disso, de você falar. As primeiras vezes você vai falar de forma inócua, depois você vai falar e vai convencer, né? E não deixem de fazer atitude também, né? Porque eu costumo dizer que a minha avó ela era da área de compliance e ela não sabia, porque ela falava assim, olha, o discurso convence, mas a atitude arrasta. E isso é muito verdade. Então, sejamos os nossos exemplos da nossa sociedade, da nossa casa, da empresa que a gente trabalha, e isso, sim, faz a mudança organizacional acontecer. Sabe quem falava isso há 3.000 anos? Confúcio. Acredito. Confúcio. A minha vozinha deve ter lido isso. E eu nunca esqueci, porque é uma questão de atitude. É questão de atitude todo dia. É educação. É todo dia um pouquinho. É falar isso 79 vezes. E hoje a gente vê uma mudança cultural, uma mudança da organização aqui do Sistema FEComércio, e eu tenho certeza que a gente está extrapolando isso para além dos muros do SESC, do SENAC e das outras empresas que compõem o grupo. Porque a gente está falando com a sociedade, a gente está formando alunos, a gente está interagindo com eles nas unidades do SESC através de cultura, esporte. Então, assim, eu tenho certeza que, para além dos muros da nossa empresa, isso está acontecendo de alguma forma. Bom, a gente está quase chegando ao final. Eu queria, então, palavras minhas finais de vocês dois sobre essa conversa um tema tão interessante, né? Quer dizer, eu acho que já até esse tema aqui já é um avanço fantástico, né? A gente podia estar discutindo outras coisas, tributação. Aliás, vamos discutir também, mas programa de integridade, poxa, tem um painel muito bom. Então, só para finalizar, André. Novamente, eu gostaria de agradecer o Grupo Dia. Uma discussão. Por que você se descreve no início? As pessoas querem saber. É justamente uma questão de como é que se diz? De inclusão, na realidade. Eu não me descrevi. Porque hoje em dia, quem pode estar nos assistindo pode ser pessoas que não têm a visão. Uhum. Entendeu? Então, eles precisam ter a gente faz uma autodescrição para eles poderem imaginar as pessoas que eles estão ouvindo. Um homem, mulher, altura, branco, preto, o que ele está vestindo. Isso é uma autodescrição para incluir essas pessoas, que nós temos, inclusive, a de Libras também, pessoas que não conseguem ouvir, conseguem entender o que nós falamos, participar e, portanto, e a mensagem chegar a elas com essas medidas de inclusão, são medidas inclusivas. Então, autodescrição, Libras, audiodescrição, que temos em várias, até no jornal, novela, às vezes tem também legendas, e são medidas importantes hoje que faz parte dessa cultura, da mudança cultural que nós vivemos. Se antigamente, na nossa época, quando eu era garoto, né, a gente até não tinha essa preocupação nenhuma, zero, né? Hoje, a mudança... Fazia-se até piada com isso, né? Por exemplo, exatamente, você falou, tem coisas, piadas que nós fizemos, certamente, na nossa infância, aqui com coleguinha, né, colega de colégio, que hoje não é cabível. Programas de comédia que utilizavam, e até esses... Não se falava em bullying, né, gente? Bullying exato. não se falava. Bullying é normal. O que era bullying, na década de 80, que é a minha época, por exemplo, de Bruno também, de Renato, era normal numa escola. Hoje é outra... Ou seja, eu vejo isso como uma evolução. Você colocou que, às vezes, há um movimento de
retorno e volta, mas é normal. Eu me lembro, por exemplo, cinto de segurança. A gente se recorda como foi a resistência para implantar, isso não vai funcionar, como vai fiscalizar. Teve um movimento contra. Teve um movimento contra, inclusive no Congresso Nacional. Até gente que eu respeitava fazia campanha. Campanha contra, exatamente. E hoje ninguém questiona. Claro que tem gente que não usa, mas hoje é indubitável. Hoje ninguém questiona o uso do cinto de segurança e quantas vidas foram salvas por ela. Mas, como eu tinha dito, estava dizendo aqui, eu acho que eu agradeço ao Grupo Dia, o Sistema FEComércio por essa participação. Acho que o tema ética na empresa, ética nas nossas casas, ética na nossa comunidade, tem que ser mais valorizado, tem que ser mais exercitado, justamente porque ele traz reflexos importantes na nossa cultura. É um exemplo, essa questão, por exemplo, que você trouxe, muito relevante, sobre a inclusão, ela faz parte disso. Inclusive, dentro do programa do nosso Código de Conduta, por exemplo, há cláusulas rigorosas, no sentido de você respeitar a diferença da orientação sexual, do portador de deficiência, evita-se aqui a discriminação racial, de sexo, de cor. Então, isso etarismo é muito também, né? Etarismo. Então, são elementos que fazem parte do programa de integridade e demonstram como ele é multifacetado. Na verdade, ele abrange tantas questões. A gente pode falar, às vezes a gente pensa, é só questão de corrupção. Não. São questões éticas muito maiores, que são relevantes. Por isso que ela deve ser discutida. E eu ressalto a importância justamente desse encontro nesse sentido. Bruno. Bom, eu queria igualmente agradecer. Foi um prazer, foi uma honra ter sido mediado por você. Eu fiquei na dúvida se eu devia vir de gravata borboleta hoje também. Ah, podia, seria uma marca, adoraria. É uma marca aliada à sua competência, mas é uma marca registrada. Dizer que foi um prazer, respondendo um pouquinho a sua pergunta da agenda woke, eu falo com uma certa propriedade, porque quando eu implantei a agenda ASG na Procuradoria, no final da gestão, algumas pessoas me acusaram de uma gestão muito woke, que é uma gestão que radicaliza essa pauta, né? Eu acho que ela faz mal para a pauta. Todo radicalismo acaba enfraquecendo um pouco os argumentos que estão sendo sustentados. Mas a realidade é que nós temos hoje um inimigo mundial dessa agenda da sustentabilidade, da agenda ASG, acho que é por isso que é o presidente dos Estados Unidos, que ele representa, e não é isoladamente, ele representa uma parcela da sociedade que não acredita nessa pauta. E na democracia faz parte a gente ter visões opostas. Mas, por outro lado, e aí falando de Brasil, eu não vou me meter em política internacional... melhor não. Porque falando de Brasil... Você pode perder seu visto. Né? Mas falando de Brasil, a nossa Constituição da República, ela elenca tudo, ela dá sustentação jurídica a tudo isso que a gente está falando aqui. Proteção ao meio ambiente, desenvolvimento social, ética, transparência, moralidade, está tudo lá. Está tudo lá, é só sistematizar e extrair de lá. Eu acho que essa agenda vai perder um pouco de força em relação, talvez, ao termo ASG, mas ela vai se encontrar em outras, vai se encontrar em responsabilidade social corporativa, responsabilidade socioambiental, sustentabilidade socioambiental, enfim. O importante é a gente guardar os valores, os pilares e os princípios dessa agenda, tudo que ela representa. E nesse aspecto, eu acho que o sistema FEComércio vem dando a demonstração de que é possível a gente transformar a cultura, transformar a sociedade numa sociedade mais íntegra, mais inclusiva e socialmente responsável. Muito bem. Renata, comecei com você, acabo com você. Agradecer o convite, a iniciativa do Dia e do Rio em Frente. Eu sou uma grande incentivadora desse movimento, né? Eu acho que o programa de integridade, assim como a Agenda SG, ela tem um potencial de transformação gigantesco. E acreditem, não precisa começar grande. São pequenas atitudes, são pequenos movimentos que você incentiva, ou que você leva para a sua empresa, ou leva para a sua casa, ou leva para a sua família,
que fazem, no fim do dia, essa grande transformação. Então, não percamos tempo e vamos começar tão logo possa. Obrigada. Bom, André, Bruno, Renata, muito obrigado. Acho que vocês deram um banho aqui, a gente sai entusiasmado até com o que a gente ouviu. Então, eu encerro esse painel e passo a palavra para a nossa mestre. E não podemos deixar de estender os agradecimentos também ao Jorge Vidor por ter aprofundado tão bem este debate. Muito obrigada. Gostaria de pedir, por gentileza, um passo à frente para uma fotografia que não podemos deixar de tirar para registrar a participação deles neste painel. Com isso, então, encerramos este painel. Agradecemos a todos pela presença e pela audiência. Em instantes, daremos início ao próximo painel sobre arte, cultura e comércio como ferramenta de inclusão e consciência social. Por favor, continuem conosco e até lá.